Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui para você, na sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X. Acolho você que nos acompanha aqui de Belém ou de uma de nossas retransmissoras, para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida, de uma vida ofertada totalmente nas mãos de Deus, de uma história de fato de alguém que se deixou tocar pela vontade do Senhor e vive, a plena felicidade graças a esse sim generoso dado à vontade do Senhor. Hoje nós estamos então com uma religiosa consagrada que pertence à Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. Ela fez a sua consagração dos primeiros votos no ano de 2014 e em 2021 fez a sua profissão perpétua, Atualmente ela faz a sua missão aqui em Belém, trabalha junto com a formação das irmãs professas da Congregação das Missionárias de Jesus Bom Samaritano. Nós estamos então aqui na presença da irmã Maria Gorete dos Santos Soeiro. Irmã, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Será uma grande alegria conhecer um pouquinho da sua história, dessa sua história vocacional, essa história de amor, de Nosso Senhor com a senhora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para mim, assim, uma responsabilidade muito grande estar aqui. Primeiro porque falar da nossa própria história vocacional esbarra também falar do nosso instituto, do nosso carisma. Então, uma responsabilidade muito grande, Para eu estar aqui, eu tive que ter a permissão da minha superiora, pela questão do voto de obediência, de a gente ter que tudo realmente estar na dependência de Deus por meio do superior. Também tive que falar com o meu diretor espiritual, as pessoas que me aconselham espiritualmente, e assim disse meu sim também para estar aqui neste dia. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda desde já, e será de fato uma grande alegria conhecer um pouquinho da sua história. Começa a nossa entrevista logo do começo, Eu queria que a senhora se apresentasse para o pessoal de casa, Quem é a irmã Maria Gorete, de onde é que ela vem, quais são as suas origens? Conta pra gente. Pois é, eu sou de Vigia, natural de Vigia, uma cidade a 2h30 mais ou menos aqui de Belém. Eu nasci numa família cristã católica, meus pais são muito católicos. Tenho 9 irmãos, entre os 9, 2 irmãs apenas, eu e a outra irmã. E então, desde os 9 anos eu tinha um desejo de ser religiosa. Só que até então eu não sabia o que era ser religioso, ser consagrado para Deus, não sabia muito bem o que era. Mas já tinha no coração Sim, ali aquela vontade? Eu queria ser religiosa desde os 9 anos. Não pensava em alguma outra coisa? Já orientava para isso? Já orientava para isso. Que bacana. A gente precisa estar embasado na vida também da realidade nossa que Deus permite da terra, Então eu sempre me questionei por qual motivo que eu não sabia que eu queria ser religiosa e já queria ser. E aí, psicologicamente falando, algum psicólogo, ou não sei se outro especialista pode explicar, A minha mãe, ela queria muito ser freira, muito mesmo, desde de nova, e ela não teve essa possibilidade de ser freira. E aí eu fiquei pensando, será que eu adquiri esse querer dentro do seio materno, psicologicamente falando? Mas assim, foi tudo muito natural. Eu tinha 9 anos, desejava ser religiosa, mas depois a minha vida foi caminhando naturalmente, Eu estudei, vivi a minha vida em família, a minha vida escolar, até a vida de igreja, não a nível paroquial, porque eu nunca trabalhei a nível paroquial, mas a nível de comunidade mesmo, E então, depois de ter vivido bastante tempo, esquecida até daquilo que eu queria, eu já senti o chamado novamente mais forte, quando eu já tinha uma idade maior, quando eu recebi o convite mesmo para dizer o meu sim, que foi um sim definitivo, porque eu estava consciente do que eu queria e
foi um sim que eu não achava que iria voltar atrás naquele momento, né? Foi com 17 anos, mais ou menos, que eu fui convidada a fazer uma experiência mesmo, né? Depois de viver essa experiência na infância, do querer ser consagrada para Deus. Rapaz, olha só que bacana. Então, a senhora já tinha ali na sua infância, né, como a senhora falava, né, na família de berço católico, mas já tinha ali um envolvimento com a paróquia, com as pastorais, com as atividades da igreja. Qual que era a paróquia de origem sua ali? A minha paróquia, na verdade, eu não tive muita relação diretamente com a paróquia, né? Como é uma comunidade pequena do interior de Vigia, Sim. Então a minha relação era mais com a comunidade. Às vezes eu participava de algum encontro na paróquia, mas raras vezes assim a nível paroquial. Porém, sempre motivada pela paróquia no sentido, né, daquilo que a gente fazia. E trabalhei nas Santas Missões, evangelizando, fiz essa experiência muito boa. E assim, teve um período da minha vida que eu me apaixonei muito por Deus, né, na missão mesmo, né, de realizar evangelização. Eu me inspirava muito nos catequistas, desde novinha, queria ser catequista. Me chamava muita atenção a vida de Abraão, de ter deixado tudo e seguido a pessoa dele, de ter deixado a família, né, a terra. E aí essas coisas me apaixonavam assim por dentro, nada assim de muito auê, de muita impulsividade, mas algo por dentro mesmo. E assim, aos poucos eu fui descobrindo que, de fato, era um chamado de Deus a minha vocação, né? E a primeira oportunidade foi quando eu, já com uma certa idade, já terminando o último ano do ensino médio, e aí foi por intermédio de uma prima minha. Essa minha prima, ela resolveu fazer encontros vocacionais com umas religiosas que não tinham casa, elas não tinham casa em Vigia, mas elas iam fazer encontro vocacional lá. Já era de Jesus Bom Samaritano? Não, era outra congregação. E aí essa minha prima, por assim, impulso, que ela queria, tipo um pouco revoltada com a avó, que não deixava ela sair, ela resolveu fazer encontro vocacional e disse, eu vou ser freira. E ela chegou em casa num belo dia, né, e perguntou para minha mãe se a minha mãe deixava eu fazer esses encontros vocacionais. E assim, como eu lhe disse, como tudo aconteceu de forma muito natural, não foi nada assim, a minha mãe nunca me disse, você vai ser freira, assim, com as palavras dela, né. Ela só olhou para mim e disse, se ela quiser, ela pode. Aí eu disse, eu quero. E aí fui com a minha prima fazer esse encontro de um final de semana. E quando eu cheguei lá, eu disse, é isso que eu quero. E aí a minha prima no mês seguinte desistiu e eu permaneci fazendo experiências vocacionais com essas irmãs. Aconteceu que a gente fazia encontros aqui em Belém, aos finais de semana, numa congregação grande, de muitos anos, uma congregação que trabalha com escola. Só tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 17 anos. 17 anos. Uns 17 a sua família, anos. assim, ficou tranquila com isso, assim? Porque às vezes a gente encontra assim, vim lá de Vigia para Belém, distância e tudo mais. Mas entenderam de boa a situação? Entenderam, eles sempre me deixaram muito livres, nunca interferiram, né? Apesar de ter sido muito dolorida a minha saída do meio da família, porque foi a primeira vez que eu saí de casa, né? E assim, eu vim para Belém fazer encontro vocacional com essas irmãs, nunca cheguei a morar com elas, né? Sim. No sentido assim de entrar para fazer a experiência de conviver mesmo já na formação. Eu apenas fazia encontros vocacionais aos finais de semana. E aí, estando num desses encontros vocacionais, é que eu tive contato com um folder dessa congregação que eu estou hoje, né? Por meio de uma vocacionada que estava lá. Olha só. E quando eu vi aquele folder, eu nunca conheci nenhuma irmã dessa congregação no primeiro momento, né? Quando eu vi aquele folder de uma congregação que trabalhava com os pobres, com a pessoa em situação de rua, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero. E era uma certeza interior, né? Aí, como as irmãs já gostavam um pouco de mim lá na congregação, queriam que eu fizesse a experiência, né? Eu tive que falar com a superiora geral das irmãs, para dizer o porquê que a partir dali eu não ia mais participar dos encontros. E aí eu me lembro que a irmã
superiora geral me chamou numa salinha e disse assim para mim: minha filha, você tem certeza que você quer ir para essa congregação? Eu disse: sim, irmã, eu estou sentindo que eu devo ir. Ela disse: mas minha filha, lá você vai trabalhar com os idosos, com os doentes, você vai limpar isso, vai limpar aquilo. E quanto mais ela falar, mais eu queria. Aí eu disse: não, irmã, eu preciso fazer essa experiência, eu sinto que Deus quer. Eu vou, mas não se preocupe, eu vou fazer oração e se Deus me confirmar por meio da palavra, eu lhe digo alguma coisa, ou então retorno. E fui-me embora, né? Foi a última vez que eu participei de um encontro vocacional de final de semana lá. Aí quando eu voltei para casa, eu fui fazer oração, peguei a palavra de Deus, fiz meditação e pedi para Deus me dar, por meio da palavra, uma resposta. E aí eu me lembro até hoje que o evangelho que ele me deu foi aquele: quando tu fizeres uma festa, não convida os ricos, mas convida os pobres, os aleijados, os coxos, que eles não poderão te dar a recompensa. Olha só. E para mim aquilo foi uma resposta de Deus, né? Uma confirmação. Uma confirmação. E eu não me arrependo até hoje da decisão que ele me ajudou a tomar. E como é que foi então esse processo da senhora de fazer essa opção definitiva de entrar na congregação das missionárias de Jesus Bom Samaritano? E como é que foi essa entrada sua, digamos assim, né? Porque depois dessa realidade de encantamento do carisma, né, existe aquele momento de fato você deixar a família e dar esse passo rumo à vontade de Deus. Como é que foi isso para a senhora? Foi um processo bem doloroso no início, né? Porque eu tinha a decisão, aquela convicção, mas eu era muito apegada com a minha família, meus pais, minha comunidade local. Era uma família que nós morávamos numa vila pequena, todo mundo se conhecia, né? Então foi um choque para todo mundo. Eu me lembro até hoje que eu fui abraçar uma senhora que não é da minha família, mas ela me disse assim, chorando: minha filha, se tu fosses minha filha, eu não te deixavas ir. E aí foi muito doloroso, assim, processo muito doloroso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, senti-me muito amada também, né? O fato deles, muita gente ter chorado, né? Ter sentido a minha falta em si lá. E depois disso, também minha mãe, né? Minha mãe me escreveu uma carta que foi lida lá na comunidade, e aí eu chorei muito com essa carta que ela escreveu. Mas sempre me dando muito apoio, né? Me motivando no caminho mesmo de Jesus, assim, a ser fiel. E aí eu me lembro que quando eu vim a primeira vez, eu fui para Paragominas, que nós tínhamos uma casa lá, né? Da congregação, então foi lá que eu iniciei a minha formação. E eu passei uma semana chorando de saudade. Foi uma aprovação assim muito grande. Aquela primeira semana, né? Sempre difícil. Muito difícil. Mas aquela vontade de perseverar foi maior, né? Que bonito. Bom, irmã, eu queria que você segurasse um pouquinho aí essa história, né? A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Estamos aqui no nosso programa Vida Consagrada com a irmã Maria Goretti dos Santos Soeiro, ela que faz parte das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano, contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida, né? Muitas coisas bacanas, vamos escolher desse testemunho da irmã. Nós vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí que eu volto já. E nós voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também com a presença da irmã Maria Goretti, ela que faz parte da Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. Irmã, a gente falava no bloco anterior sobre esse processo, né, desafiador, né, mas muito gratificante certamente, né, de entrar, de fato, dar esse passo inicial, de entrar na formação, né, da congregação da qual a senhora faz parte. Como é que foi então esse processo? E eu queria também, antes da senhora falar como é que foi esse processo, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho sobre a congregação que a senhora faz parte, o Instituto. Qual que é o carisma,
né, das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. Onde é que vocês estão presentes no Brasil? Qual é a principal área, né, de atuação missionária que vocês desenvolvem? Conte pra gente, apresente, né, agora o seu carisma, né, para o pessoal de casa que talvez ainda não conheça um pouquinho, né, dessa presença, dessa atuação de vocês. Certo. O nosso instituto, ele é arquidiocesano, nasceu aqui na Arquidiocese de Belém. Ele nasceu no coração de um carisma, né? Na verdade, ele nasceu assim. O fundador, Deus inspirou um fundador para o nosso carisma, que foi o Padre Francisco Gugliota. Ele era um padre xaveriano, e ele fundou o Abrigo João de Deus, que existe na Cidade Velha, aqui em Belém, existe em Marituba e existe em Paragominas. Então, assim, ele sentiu-se inspirado por Deus para abrir uma casa para acolher a pessoa em situação de rua, aquele que está doente na rua. Não seria um centro de recuperação, mas uma casa para cuidar dessa pessoa de forma a devolvê-la à saúde física, o tratamento da saúde também, até certo ponto, da saúde mental, espiritual principalmente. Então, assim, depois que ele já tinha fundado esse abrigo, uma irmã paraense, a irmã Maria Raiol Gonçalves, que era irmã na congregação das Irmãs de Santa Catarina, ela sentiu-se inquieta na congregação dela, né, com desejo de voltar para o Pará. E aí o Espírito Santo soprou nela para que ela deixasse a congregação que ela estava, por mais que ela era bem sucedida no sentido da vida religiosa dela. Mas ela veio, depois de um tempo de muita oração, com muita dificuldade de ser liberada, porque a congregação também gostava muito dela, né? Ela deixou a congregação e veio para Belém, para uma missão para cá. E posteriormente ela foi apresentada para o fundador do Abrigo João de Deus, que pediu um auxílio para ela, porque o abrigo estava para fechar, para encerrar suas atividades, porque não tinham pessoas para cuidar dos doentes. E ela disse para ele: eu vou lhe dar uma mãozinha. E essa mãozinha, até hoje, ela é a irmã que nós dizemos que é a fundadora do nosso instituto, né? Porque junto com ele iniciou a congregação religiosa das irmãs que atuam hoje cuidando das pessoas em situação de rua aqui no centro de Belém. A irmã é uma pessoa muito inspirada por Deus, né? Uma pessoa que tem esse dom de cuidar. Ela era auxiliar de enfermagem, na época se chamava assim. E aí, então, ela cuidava das pessoas que chegavam, pessoas que às vezes até os hospitais naquela época não aceitavam cuidar, casos extremos, né, de cabeças, por exemplo, feridas de cabeça quebrada, né, já infeccionadas, e ela, com a graça de Deus, ajudava a cicatrizar em pouco tempo, né, pelo dom que Deus deu para ela dessa área do cuidado em si, né. Então, essa é a nossa irmã fundadora, junto com o Padre Francisco. Eles fundaram o nosso primeiro instituto, que era chamado de Irmãs Missionárias de São João de Deus, né? Nasceu dentro do coração do Abrigo João de Deus. Só que depois nós passamos por uma crise congregacional, e aí esse instituto ele deixou de existir na Arquidiocese de Belém, mas a nossa irmã fundadora, a irmã Maria Raiol, permaneceu, né, fiel à missão com o Padre Francisco, e graças a Deus, por meio de Dom Alberto, que é o nosso bispo atual, eles receberam uma bênção de Deus para iniciar um novo instituto, que é esse instituto que nós temos por nome agora Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano. Eu, por exemplo, vim da primeira congregação junto com a irmã Maria Raiol e mais duas irmãs, né? E aí, com esta bênção que Deus nos concedeu, depois de passar por uma crise muito forte, de anos, né, nós fomos renovadas, né, com a graça de Deus, para vivenciar essa espiritualidade da compaixão. A gente se baseia no Evangelho do Bom Samaritano, que é aquele que cuida do que está caído à beira, né, do caminho. Não só no sentido literário, né, mas também no sentido de ter compaixão mesmo das pessoas, até mesmo
a irmã de Jesus Bom Samaritano, ela tem que ter compaixão daquele que está em situação de pecado, por exemplo, né? E se aproximar, sem discriminar, né? Sem se achar até superior, mas se colocar, né, na condição também de pecador, de pecadora, e ajudar essa pessoa a crescer em dignidade, né? Isso nós somos chamados a fazer. E de fato você sentiu então no coração lá atrás, né, aquele desejo de fato se ofertar a vida num instituto, numa realidade de congregação que fosse voltada para esse trabalho, só de fato se encontrou muito, né, nesse carisma e certamente é muito feliz vivendo ele, né? Como é que foi então ali, né, voltando agora para aquilo que a gente estava falando anteriormente, como é que foi então esse passo a passo, né, de formação, de acompanhamento vocacional ali com a sua juventude, após ter entrado já na formação, né, da congregação? Como é que foi ali? Foi confirmando no coração que de fato era isso, né? Como é que foi? Teve muitas trevas, né? Muitas dificuldades, né? Aquilo que eu falei no início, aquela dúvida se de repente Deus me chamou mesmo, não me chamou, que todo mundo passa, eu acredito, né? E assim, Deus foi me confirmando muito isso, né? Que era a vontade dele, até porque às vezes eu queria trilhar um caminho que não era o que ele estava me chamando para trilhar, né? Mesmo na vida religiosa não significa que a gente está convertido. A gente vai se convertendo a cada dia. Exatamente. Tem a obediência que nós precisamos, né? Nos assimilar com este Cristo que é obediente ao Pai, assim também a gente ser obediente por meio do nosso superior, né? A Deus. Então assim, se Deus não tivesse sido tamanha misericórdia na minha vida, eu acredito que eu não estaria aqui hoje, né? Mas assim, Ele foi me mostrando o que Ele queria de forma assim muito forte, porque eu sou um pouco difícil de ser convencida, então Ele teve que ser comigo bem mesmo insistente. Eu me lembro que quando a gente estava vivendo essa crise congregacional, eu era noviça na outra congregação já, né, do 2º ano, com muita dúvida, porque não era só bombardeios internos, eram os externos também, né? Eu estou aqui, será que vai para frente? Será que não vai? É de Deus, não é? Essas questões que a gente vai vivendo, né? E aí eu me lembro que uma vez, eu estando lá no trabalho rotineiro daquele dia e atendendo pessoas, né? Apareceu uma senhora que se identificou como ministra da Eucaristia e disse que o nome dela era Judite. Aí era a primeira vez que eu a via, né? E ela sentou comigo assim numa mesa redonda que nós tínhamos na secretaria, olhou bem para mim e disse: daqui com uns anos, a senhora, essa responsabilidade aqui vai cair toda na sua costa. Aí eu disse, eu era noviça, não tinha nem por que me assustar com aquilo que era inconcebível, né? Mas ela falou com tanta convicção que alguma coisa ficou em mim, assim, no sentido de esperança, não assim, de esperança de que Deus iria fazer alguma coisa, né? Aí me deu mais alguns conselhos e depois pediu que eu fizesse uma oração com ela, ou uma oração por alguém dela, por um filho, se eu não me engano, e foi-se embora. E eu nunca mais vi essa senhora, né? E assim, eu vivi tantas coisas que às vezes eu esquecia dessa profecia, que eu digo que era uma profecia, né? Mas acabou que Deus, Ele agiu de tanta misericórdia assim comigo, que é bem claro que Ele age na minha vida assim, né? A cada dia. E como eu disse, mesmo eu às vezes querendo ir por caminhos tortuosos, Ele sempre me trouxe para o lado dele. Então isso é muito bonito, é muito forte, é sentir-se amada por Ele, né? De fato, acho que todos nós que decidimos de fato fazer a vontade de Deus, fazemos essa mesma experiência, né? Sim, sim. De conversões cotidianas. Né? Todo dia a gente vai ofertando nossa vida nas mãos de Deus, confiando nele, né? Não nas nossas próprias forças, mas de fato se abandonando na vontade dele, para de fato a gente conseguir ser feliz e agradar também o coração do nosso Senhor. E a sua profissão, primeira consagração, né, os primeiros votos foram no ano de 2014, é isso? Isso. Como é que foi essa experiência, né, dessas primeiras profissões religiosas aí, 2014? Foi assim, um momento muito forte, muito bonito para nós, porque foi a primeira profissão no novo instituto nosso, né?
E aí todas as outras irmãs que já tinham votos, que eram 3, renovaram. E eu fiz os meus primeiros votos em 2014. Então, foi um momento assim de Deus dizer para nós, eu quero isso, né? Eu que estou à frente disso. E aí foi quando a gente realmente iniciou, né, esse novo Instituto Religioso das Irmãs de Jesus Bom Samaritano. Né? A senhora fez junto com mais alguém ou foi só a senhora? Eu fiz os primeiros votos, mas outras irmãs renovaram no novo instituto. Né? Todas tiveram que renovar no novo instituto. Entendi. As que já tinham feito votos no instituto anterior. E aí, então, digamos assim, foi o seu pontapé inicial para essa grande missão, né, que a senhora desenvolve, então, né, o Instituto desenvolve de modo geral com a situação dos moradores de rua. Foi assim? Como é que foi, então, a sua missão já depois dessa profissão? Pois é, eu sempre trabalhei diretamente ligado aos acolhidos, né, os nossos acolhidos, ou os idosos, ou as pessoas adultas que a gente acolhe aqui na Casa de Belém, além de idosos também que... Nós temos, na verdade, 2 casas, uma que acolhe só idosos, que fica em Marituba, e essa outra aqui em Belém, que nós acolhemos adultos e idosos também. Então, eu já assumi a coordenação da casa filial, que é só para idoso, em Marituba. Foi uma experiência boa, mas muito difícil, né, porque eu era bem nova ainda. E aí nós não temos muita estrutura financeira, né, sobrevivemos por meio de doações. E aí eu me lembro que na época que eu era coordenadora da casa, nós não tínhamos nem faxineiro na instituição. Então, a coordenadora limpava banheiro, limpava os quartos, aí chegava a gente para ser atendida e ela estava com avental e de luva, tinha que tirar para atender. Essas situações assim que são boas, né? Porque nos ajuda a crescer as dificuldades, né? O caminho de Jesus é da porta estreita, né? Então, são experiências difíceis para uma congregação que está iniciando, né? E então, as dificuldades financeiras, né? A responsabilidade de ser, por exemplo, coordenadora de uma casa e não ter dinheiro para pagar funcionário. Isso tudo nós vivemos muito forte, né? E pedir a misericórdia de Deus e a sua providência, dizer para Ele, o Senhor é o dono desta obra, nos ajude e a providência chegar. Essa é a nossa vivência cotidiana. Depois, a irmã Maria, que é a nossa superiora, achou por bem me transferir para cá, para a Casa de Belém, onde eu estou hoje, né? Estou há alguns anos na Casa de Belém. E aqui na Casa de Belém, eu fui, como eu posso lhe dizer, me tornei membro da diretoria do abrigo, que existe uma diretoria do abrigo, né? Onde atualmente a irmã Maria é a presidente. Como que um conselho, assim, sim, né? Então, composto também de pessoas leigas, tem umas senhoras também que nos ajudam. E aí, hoje eu sou uma das diretoras do abrigo, né? E isso é bem complicado, porque exige é uma responsabilidade muito grande, né? Com certeza. A gente está ali sabendo que por meio de nós é que Deus vai ajudar essas pessoas que estão ali em todos os sentidos, né? É trazer para dentro de casa pessoas e a gente vai se responsabilizar por elas até quando Deus quiser, né? Cuidar. Bom, irmã, nós estamos no nosso programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, comigo o seminarista Alberto Cardoso e a irmã Maria Gorete contando um pouquinho da sua história vocacional, né, desse testemunho de vida de fato ofertado nas mãos de Deus e na mão dos pobres também, né, dos nossos pobres, os preferidos de Deus, né, que está contando um pouquinho da sua história. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí que eu volto já. E nós estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de televisão. Comigo o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X e também com a presença da irmã Maria Gorete, ela que faz parte do Instituto das Irmãs Missionárias de Jesus Bom Samaritano, trabalha lá no abrigo João de Deus aqui na Cidade Velha, em Belém,
Irmã, agora eu queria que a senhora partilhasse um pouquinho para mim, depois, né, dessa história vocacional bonita, né, que a senhora teve, né, de fato encontrar a vontade de Deus nesse ofertar a vida nas mãos, né, daqueles que mais necessitam, por aqueles que mais necessitam, nossos irmãos moradores de rua, né, os pobres, aqueles, né, de fato que precisam do nosso carinho, da nossa atenção. Eu queria que a senhora partilhasse agora um pouquinho como é que é a sua missão hoje, né? Como é que está a sua vida atualmente, né? Qual é a frente de trabalho de missão que a senhora desenvolve e quais são os principais desafios que a gente vai encontrando aí nessa missão. Conta pra gente então. Pois bem, a cada dia que passa, Deus me torna mais convicta de que tudo depende dele, né? Então, assim, Deus é o centro de tudo. Quando a gente diz que consagra a nossa vida para Ele, de fato é isso que acontece, né? A gente consagra para Ele para trabalhar em favor dos pobres, né? Não é consagrar a vida diretamente ao pobre, aos pobres, né? Mas consagrar para Deus. E assim ela tem sentido. E eu fui aprendendo isso com dificuldade, mas fui aprendendo, né? Às vezes a gente quer levantar a bandeira do pobre, né? Mas sem considerar o porquê, né? Qual o sentido disso. E a nossa congregação, ela é uma congregação assim que a gente não vive, não se veste assim como os pobres, no sentido de querer aparecer com eles com as vestes, né? Mas é no sentido assim de querer elevar o pobre para que ele possa ter dignidade, ter moradia, ter tratamento de saúde, ter ajuda psicológica, ter alimentação diária, ter o vestuário, aquilo que precisa de fato, né, o básico para ter uma vida com dignidade. Então, isso para explicar assim que a nossa consagração é para Deus, né? E para Deus, para que contribuamos com Deus para que o pobre tenha um pouco mais de dignidade. Nós somos também essas pobres de Deus, né? Eu digo isso para as irmãs porque, graças a Deus, a congregação não tem casa, né? Não tem casa própria. Tudo que nós administramos é do abrigo João de Deus, né? Não temos ainda nem CNPJ por conta disso, né? Mas assim, é uma alegria grande saber que a gente está aqui de passagem, né? Tudo que eu administro não é meu. Eu apenas administro e devo administrar com retidão. Esse é o fundamental. E aqui eu quero fazer só um pequeno parêntese, um destaque, uma ênfase importante, né? Que a senhora falou uma coisa que eu acho belíssima e fantástica, né? Para as congregações, novas comunidades, pastorais que trabalham com os nossos irmãos, né, os pobres, moradores de rua, deficientes, enfim, qualquer frente de trabalho que tenha, digamos assim, essa atenção mais voltada para esses nossos irmãos mais necessitados, né? A importância da consciência de formar, de edificar esses nossos irmãos e formá-los de acordo com aquilo que nosso Senhor quer. Né? Não é simplesmente fazer militância, fazer né, um sindicato de reivindicações, etc, etc. Não, anunciar nosso Senhor para eles, né? Esse é o primeiro passo, anunciar nosso Senhor para eles, para que de fato eles conheçam esse Deus que os ama profundamente. E aí estar abertas a essa ação de Deus, aquilo que a senhora mesmo falou, estar aberta à ação de Deus, para que Deus haja através de vocês para dar mais dignidade para esses irmãos. Isso aqui, essa Sim. consciência aí é linda, é fantástica. Eu digo assim que é a chave de fato para que de fato esse trabalho possa se perpetuar aí por anos e anos. Amém. A gente tem que ter essa certeza, né, que a gente não vai diminuir a pobreza no mundo, no sentido de dizer que vamos acabar com a pobreza ou com os pobres, porque Jesus disse, pobres sempre tereis, né? Exatamente. Então, a gente pode ativamente fazer algo para poder ajudar o outro a viver melhor, e a nós mesmos também, né, a vivermos melhor. Mas o que a gente percebe às vezes é que há pessoas e grupos que pensam que são capazes de acabar com a pobreza ou com os problemas sociais.
Como? É um problema universal, né, e grandioso, né? Então a gente tem que criar aí os meios para de fato melhorar. O mínimo que for já vai ser um gesto grandioso, né, para tentar converter a situação, né? Mas principalmente eu digo, né, se esse nosso irmão que está passando por uma situação difícil tem a certeza no seu coração de que existe um Deus que o ama, que está lá com ele, né? E ele consegue sentir esse Deus através do trabalho de vocês. Sim. Né? Do carinho que vocês têm, né? Do gesto concreto de ir lá curar, ajeitar uma ferida, alguém que passou por uma situação difícil, acolher o morador de rua, isso daí é fantástico, é belo demais. Eu acho muito interessante assim também, né? Porque fazendo uma crítica construtiva, né? Por exemplo, eu não gostaria de ver irmãs nossas do nosso instituto, por exemplo, no grito dos excluídos. Sim, sim. Porque eu não vejo isso como algo que seja produtivo para a vida espiritual, para a vida da sociedade. Mas se uma irmã nossa se abaixa, né, como existem irmãs que fazem isso, para fazer um curativo numa pessoa que está ali, né, para dar um abraço numa pessoa que está ali, que não tem referência familiar, que faz com que o outro sinta por meio dela a compaixão de Deus, isso que vai transformando a sociedade, né? Então, tomara que Deus queira isso, que o nosso instituto seja esse pequeno meio de que um pouco disso possa acontecer aqui na nossa arquidiocese de Belém, pelo menos. Sim, com certeza. E aí agora eu queria que você me partilhasse como é que é ali, a senhora trabalha então no Abrigo João de Deus, né, na Cidade Velha atualmente. Como é que funciona ali o dia a dia, a programação de vocês, as atividades, né? Como é que o abrigo funciona? Assim, para quem não conhece, eu particularmente não conheço, né? Para também o pessoal de casa que não conhece, né? Partilhe um pouquinho para a gente sobre o abrigo. Pois é, o Abrigo João de Deus, ele é uma instituição sem finalidade lucrativa. Ele existe simplesmente para acolher as pessoas que estão precisando, pessoas em situação de rua. Também tem acontecido muito e a gente não pode... Eu acredito que depois que o fundador subiu lá para junto de Deus, ele tem nos ajudado a ampliar a nossa visão, né? Muitas pessoas que estão precisando, que às vezes, exemplo, idosos que residem sozinhos em kitnets, que têm um AVC, que têm um problema cardíaco, doença grave, que às vezes se tornam acamados dentro do hospital. E aí o serviço social daquele hospital faz aquele levantamento, aquela busca ativa e descobre que ele não tem condições de voltar ali para aquele lugar. Aí vai acionar um abrigo, os abrigos do Estado são uma espera muito longa. Aí a referência que eles têm é o Abrigo João de Deus. Tem também a Missão Belém, né, que desenvolve um trabalho um pouco parecido. Mas a gente recebe muito essas ligações, essas demandas, né, de idosos que não têm mais referência familiar e não tem quem cuide. E a gente tem aberto um pouco essas exceções, né, para acolher alguns casos. Mas a nossa prioridade é a pessoa que estava em situação de rua, que já não tem também mais ninguém por ele, né? Aqueles que provisoriamente precisam, tipo alguém que quebrou uma perna, não tem para onde ir, precisa fazer um curativo, então alguém que está com tuberculose, precisa dar continuidade. E tem casos que são permanentes. Nós temos uma idosa, desde o tempo do fundador, ela já tem mais de 25 anos de abrigo, né? É esquizofrênica. Mas a referência dela familiar somos nós. Então, de certa forma, nós nos tornamos literalmente família para eles, né? E muitos deles são gratos nesse sentido, né, de reconhecer esse sentido familiar ali, né, e comunitário. Que bacana, que bonito. Olha, a gente se vê como é que é necessário, né, uma presença de carismas, instituições de fato que tenham essa preocupação com os nossos irmãos. E assim, quem está em casa, quem está assistindo o nosso programa, às vezes não conhece a grande demanda que existe, né, na nossa cidade e tantas outras realidades também na nossa capital, do interior do estado, né, a gente acaba não conhecendo. Eu particularmente, né, conheço muito pouco,
Conheço a Missão Belém, não conheço ainda o João de Deus, vou marcar para gravar o Comunidade Viva lá para conhecer também um pouco da missão de vocês. Mas assim, de fato, é bonito ter essa presença de institutos, congregações que trabalham com isso. E você que está acompanhando a gente de casa também é convidado a rezar, né, por essa instituição, e também que quer conhecer mais um pouquinho desse trabalho pode também entrar em contato, né, irmã? Também tem os meios de comunicação também, redes sociais, né? Tem algum telefone? Tem sim. A senhora podia falar para a gente? Tem o nosso telefone fixo, né, que fala diretamente no abrigo, 3241-3195. Tem também o nosso WhatsApp, 80 38 68 16. E tem o Instagram do abrigo, só procurar Abrigo João de Deus, tem Facebook também. E também tem o Instagram do Vocacional das Irmãs, que é Vocacional Samaritano. Pronto. Bom, irmã, agora eu gostaria de perguntar muitas outras coisas, mas já estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Depois desse apanhado todo, digamos assim, de histórias, de testemunhos, de experiências, né, uma pergunta que eu costumo fazer para todas as pessoas que sentam aqui nessa poltrona, partilham um pouco da sua vida com a gente. Pergunta que eu já sei a resposta. Valeu a pena ter saído de vigia, deixado ali a comunidade, deixado a família, né, feito de fato esse processo de abandono total nas mãos de Deus para ser toda dele e viver hoje como uma irmã de Jesus, bom samaritano? Sim, valeu a pena. Nunca tive assim vontade de voltar atrás, né? Foi uma decisão assim definitiva. Eu sentia que era isso, né? E assim, a cada dia, apesar das minhas fraquezas, Deus me prova isso, que Ele realmente me chamou, né? Me chamou e me conduz, né? E o mais interessante, não falo isso com presunção e quero que não seja, né? É sentir Deus agindo em nós, né? No cuidado do outro. E às vezes até numa escuta, num conselho, e Deus nos transformando. Isso é o mais interessante, sentir essa presença dele. Eu acredito que é isso que a fé nos conduz, né? Uma pessoa que se consagra a Deus de coração, ela tem fé, ela crê, porque senão não tem sentido, né? Como São Paulo diz, se a gente não crê que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã. A mesma coisa, se uma pessoa está na vida religiosa, mas não crê no Cristo, não crê que faz tudo por Ele, então a sua vida religiosa é vã. E a cada dia o Senhor, por sua misericórdia, me mostra isso, né? Quanto que Ele age por meio de nós, dos religiosos, dos consagrados. Que maravilha. Bom, irmã, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Que Deus abençoe a senhora, a sua vocação, a sua missão, né, à frente aí dessa missão bonita, né, do Abrigo João de Deus. Mande o nosso abraço também para todas as outras irmãs, né? Diga para elas que elas estão também convidadas e convocadas para virem aqui partilhar um pouquinho da sua história também com a gente. Será uma grande alegria recebê-las aqui no nosso programa, tá bom? Que Deus abençoe a senhora. Amém. E olha, já digo logo, já ganhou um fã. Vou rezar pela missão de vocês. Obrigada. Viu? E espero conhecer o quanto antes aí, né, essa missão bonita do Abrigo João de Deus, também, né, as frentes missionárias que vocês desenvolvem, tá bom? Deus abençoe. Obrigada. E esse foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje. Eu agradeço o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o nosso canal do YouTube, o YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.